programa que fala sobre mulheres poderosas e fala de mulheres poderosas. Está aqui hoje, né? Eu fico super contente de conversar com você e a gente descobrir um pouquinho quem é a Lília Souza, o que ela faz, de onde ela vem, como foi a sua vida, porque nesse programa, Lília, o programa As Valquírias, ela vai tratar exatamente de mulheres que são mulheres guerreiras, que são mulheres que lutam e lutaram. Apesar que nós sabemos que todo mundo luta na vida, né? Todo mundo tem uma estrada, um caminho de luta e de combate, mas algumas têm alguns detalhes um pouco mais fortes, outras têm detalhes mais informativo. E hoje a gente vai conversar com você e ver o que você tem para contar um pouco sobre a sua vida, que vai servir um pouco de espelho, né? de exemplo, porque tem tanta gente que precisa, às vezes, de ouvir algum detalhe que para você, às vezes, nem é importante, mas para outros, olha, ela fez aquilo, eu também posso fazer. Ela não deixou de fazer aquilo, eu também posso fazer. Então, esse programa é mais para abrir esse leque e mostrar as mulheres brasileiras que estão fazendo e acontecendo e também de mostrar, assim, para as outras que querem fazer e não têm muita disposição, dizer, não, você pode fazer, tudo é possível. Então, assim, esse é o objetivo do nosso programa. Então, seja muito bem-vinda, né? Espero que a gente vai ter aqui um papo bem gostoso. Ai, obrigada, Valquíria. Boa noite a todos. E é uma satisfação, com certeza, conversar com você. De repente, no vão da noite, a luz se acende, estrela cadente, de repente, cai e mente, que se esvai a dor da saudade, e quem mais se espera vai chegar, afinal, de repente. Primeira coisa, a Lília, quem é a Lília? A Lília é uma pessoa que veio de Volta Redonda, de uma família muito simples. Eu literalmente não tive berço, literalmente. Nós morávamos numa casa minúscula, pendurada no alto do morro, quando eu nasci. Eu sou a primeira de 4 filhos, e assim não tinha espaço para ter um berço. Então, eu era deitada em 2 cadeiras encostadas aos pés da cama de minha mãe e meu pai. Né? Daí, depois vim a ter mais 3 irmãos, nos damos muito bem, o Max, o Newton e o Francisco José. E os seus pais? Nessa família... Seus pais trabalhavam no quê? Faziam o quê? O meu pai ele trabalhava na Companhia Siderúrgica Nacional. Ele foi uma das pessoas que ajudou a construir a Companhia Siderúrgica Nacional, que já foi considerada uma das grandes empresas da América Latina e que, não sei como está hoje, mas já era a maior siderúrgica no país, era a maior siderúrgica da América Latina. E a minha cidade, Volta Redonda, é considerada a Cidade do Aço, tem esse apelido, né, de Cidade do Aço. E ele se formou, fez um técnico em metalurgia quando ele já era casado. E a minha mãe, que havia trabalhado fora até a época de se casar, depois ficou realmente cuidando de casa e dos filhos. E viemos, né, de uma família, então, muito simples, que depois a gente teve um pouquinho mais de alguma melhoria, né, na vida econômica, digamos assim, mas eram dos 2 lados, família extremamente carinhosa. Extremamente. Embora tivéssemos um rigor de educação, né, mas para ter respeito,
né, para obedecer papai e mamãe, para obedecer às regras e realmente sermos respeitosos. Isso não tinha acordo com relação a isso, era respeitar ou respeitar, né? Uhum. Mas com muito carinho, realmente, né? Eu já disse para minha mãe que em casa nós tínhamos amor explícito, né? Porque as pessoas não só se amavam, como demonstravam, e até hoje nós dizemos: eu te amo, mamãe, eu te amo, meu irmão, eu te amo. Isso é muito comum e faz parte de mim, e uma das minhas características é ser carinhosa. O berço ensina, né? Ensina, é uma característica que eu carrego desde sempre, né? Então, eu acho que vem aí de papai e mamãe e de toda essa experiência amorosa e carinhosa que nós sempre tivemos e ainda temos, né? E cresci com os meus irmãos ali, a gente se mudou depois de um tempo, o papai conseguiu um apartamento que era da empresa, né, que é a Companhia Siderúrgica Nacional, construiu acomodar esse povo todo que veio de fora, né? Tantas famílias que daí foram se fazendo ali, então eles alugavam os imóveis para os funcionários, né, que precisavam. Então, papai conseguiu um apartamento e ali nós moramos. Eu me mudei para ali já com quase 2 anos. E aí eu já tinha um irmão que nasceu antes de eu completar 2 anos. Então, nós fomos para esse apartamento e ali nós vivemos até a minha adolescência, né? Eu tinha 14 anos quando meu pai faleceu num acidente de carro, e daí depois disso a mamãe conseguiu comprar aí sim, a empresa pediu o apartamento de volta, né? Ela recebeu ordem de despejo e tudo mais, é uma complicação isso, né? Eu acompanhei, porque eu já era adolescente, foi uma coisa sofrida. Choque, ir para né? onde? Sim. E aí a mamãe conseguiu comprar uma casa e nós nos mudamos para lá, né? Mas essa adolescência, essa infância e adolescência nesse local onde eu morava antes, nesse prédio, que era cercado de outros prédios, era uma quantidade imensa de crianças e nós brincávamos muito. Tínhamos lá, né, as obrigações de estudar e de ajudar em casa em algumas coisas, mas também nós tínhamos a oportunidade e a liberdade de brincarmos e com essa quantidade imensa de crianças. Então, são lembranças muito boas, muito agradáveis desse período. E assim, eu fui alfabetizada pela minha mãe em casa. Veja, a mamãe, ela não tinha ainda o 2º ano primário. Ela parou de estudar muito jovem, porque ela cresceu num lugar de pouquíssimos recursos, que não tinha escola, e o que ela estudou foi pouquíssimo. Mas é uma mulher, ela está com 98 anos hoje. É uma mulher que eu digo que é sábia, muito inteligente e sábia. Ela me ensinou a ler antes de eu ir para a escola. Com 6 anos, ela resolveu me alfabetizar. Então, eu aprendi a ler e a escrever com a mão dela. Ela segurava a minha mão para eu desenhar as letras, né? E fazer caderno de caligrafia e coisa e tal. Então, quando eu entrei, naquela época, pelo menos na nossa cidade, não tinha isso de ter jardim de infância e coisa e tal. A gente entrava com 7 anos na escola para aprender a ler e escrever. Uhum. E, então, eu entrei já alfabetizada, claro, né, em aquisição de linguagem escrita, principalmente, né, porque a leitura eu já tinha um certo domínio e eu me apaixonei pelo mundo da leitura. Para mim foi uma descoberta de um mundo maravilhoso. Foi um encantamento imediato e tudo que eu via que estava escrito eu queria ler. Tudo. Era placa, era jornal, era revista, era livro, o que aparecesse na minha frente eu queria ler. Então, eu tenho uma gratidão imensa pela minha mãe por isso. Claro que depois ia ser a professora na escola, mas foi a minha mãe que me inseriu nesse mundo maravilhoso, que depois aí
veio a fazer parte de um outro mundo maravilhoso na minha vida, né? Em que hoje eu atuo, né? Que é trabalhar com a leitura e com a escrita. E logo que eu entrei na escola, aos 7 anos, eu comecei com as minhas invencionices de me meter em tudo. Era uma coisa absurda, e às vezes eu digo que a minha mãe devia se ver louca comigo, né? Porque já no primeiro ano, além de eu já fazer, entrei na escola e já comecei a fazer catecismo, né? Nós temos uma educação religiosa da Igreja Católica, e, né, sempre fomos de frequentar a igreja mesmo, né? Papai e mamãe nos levavam e a missa e tudo. E eu entrei no catecismo, né, no início do ano, quando eu entrei no colégio, eu já entrei no catecismo, que era do lado, e em maio eu já fiz primeira comunhão. E eu continuei no catecismo, e aí eu participava de tudo que fosse da escola, que me chamasse para declamar, para fazer leitura, para fazer jogral, para participar de teatrinho. Na escola, na igreja, eu entrava em tudo. Você não é tímida, né? Eu era tímida, extremamente tímida. Tá bom. Era, mas eu gostava tanto disso que eu conseguia superar. Isso eu acho que foi um ponto mesmo de superação para mim, né? Porque apesar da minha timidez, eu gostava de ler, eu gostava de declamar, então eu enfrentava. Uhum. Inclusive nas missas, né? Depois de uma certa fase, eu ajudava com as leituras da missa. Eu acho que eu tinha uns 12 anos quando eu comecei a ser catequista. E quando eu aprendi a ler e aprendi um pouco do catecismo para fazer primeira comunhão, eu já queria ensinar para os meus irmãos e para os vizinhos. E como a gente morava num prédio, eu morava lá no último andar, eu sentava, eu ficava em pé abaixo dos degraus de um lance de escada, e eu colocava as crianças sentadas nos degraus e ia ensinar para eles o que eu tinha aprendido. E eu fazia aquilo com o maior carinho, com a maior boa vontade. Né? Ali eu já entendi que eu um dia queria ser professora. Professora. Era um sonho meu. Né? Então, e depois que eu terminei o ginásio, eu fui fazer o curso normal, fiz lá em Volta Redonda o curso normal, e no curso, enquanto eu estava fazendo o curso, eu fui professora, dei aula, e olha que interessante, sabe para quem eu dei aula? Para minha mãe. Ah. Porque quando eu acho que eu estava ainda terminando o ginásio, quando eu comecei a incentivar, o papai já tinha falecido, e eu comecei a incentivar a mamãe a voltar a estudar. Falei, mamãe, volta. Tinha aquele curso supletivo, né, à noite. Uhum. Eu incentivei e ela voltou. E aí precisou de uma substituta para a professora. Numa época a professora ia sair porque ia ter bebê. E ela conversou com a diretora do colégio, que tinha sido professora no colégio onde eu estudara o primário. Naquela época se chamava primário, né? Hoje tem outro nome. E eu sei que eu fui chamada para ser a professora. Só que a turma não podia saber que a mamãe era minha mãe. Né? Mas foi muito interessante, porque eu peguei um desafio muito grande. Não só estar dando aula para minha mãe, né? Que era um desafio para mim, eu tinha 17 anos, como era uma turma no supletivo que juntava terceira, quarta e quinta séries. Então, eram adolescentes e adultos das 3 séries. E eu fazia plano de aula, eu dava aula, eu fazia prova, eu preparava tudo. Então, para mim, aquilo foi um grande desafio e eu acho que eu me saí bem, né? Com muita coragem, com medo, mas com muita coragem, e venci. Foi uma experiência muito interessante, inclusive de dar aula para minha mãe, aquela que, além de minha mãe, foi quem me ensinou
a ler e escrever. Então, foi uma Então, experiência vamos abrir assim, um fantástica. parêntese aqui para sua mãe. Bora lá. Porque você está mostrando o retrato de uma mulher muito corajosa, Com né? certeza. De uma mulher que apesar da sua simplicidade, do seu nível de escolaridade que ainda é pequena, ela sabia o valor dos estudos, né? Que ela Com passou para certeza. você. Minha mãe é uma mulher incrível. Eu já estou me emocionando aqui. Falar da minha mãe sempre me emociona. Desculpa. Mas realmente eu tenho além do amor, né, filial, eu tenho uma admiração assim que não tem tamanho pela minha mãe por muitas coisas, né? Ela, além de tudo isso aí, de tudo que ela me passou de valores de força, de me apoiar em todas as maluquices da minha vida, desde os 7 anos de idade, como eu falei, que eu me meti em tudo. Sabe assim, tem festa na igreja, vai ter quermesse, a Lídia vai ajudar a montar, a Lídia ajuda no dia e a Lídia vai ajudar a desmontar depois, tá? Tem festa junina, a Lídia ajuda a arrumar, montar as bandeirinhas, prepara o cachorro-quente, vende cachorro-quente, dança quadrilha, pula fogueira e no dia seguinte vai lá para ajudar a desmontar a barraca. Sabe? Então, eu era assim com tudo, na escola e na igreja, principalmente nessas duas, mas também com coisas do bairro, da rua. Então, eu estava sempre me enfiando em tudo. Eu não dizia não. Eu entrava de cabeça e a mamãe me apoiava. Sabe? Hoje eu penso assim, que sabedoria que ela teve. Exato. E depois, quando eu estava com 14 anos, o papai faleceu e ela tinha 4 filhos. Eu era mais velha. O caçula tinha 5 anos, 6 anos. Não, 5 anos, isso mesmo. Então, ela enfrentou uma barra muito difícil e com muita coragem, né? Então, e eu acompanhei isso, embora fosse muito jovem, mas eu tinha idade o suficiente para perceber. E hoje, muito mais, eu percebo muito mais do que eu percebia na época, né? Eu compreendo muito mais. Então, essa minha mãe é maravilhosa e é uma pessoa que reza por todo mundo, que é carinhosa com todo mundo e que todo mundo... não é brincadeira isso, mamãe está com 98 anos, Valquíria, e onde ela vai no médico novo, ela vai no posto para tomar vacina, ela faz acompanhamento com um certo médico há muito tempo, todos os amigos, os familiares, todo mundo se apaixona pela minha mãe, por esse jeito dela, né? Ao mesmo tempo que é extremamente simples, mas ela é carinhosa com todo mundo, ela recebe bem, aconchega todo mundo, abraça, abençoa. Se a pessoa está com algum problema, ela sabe dizer palavras adequadas para dar força, sabe? Assim, é uma criatura que continua nos ensinando, além de estar extremamente lúcida ainda, graças a Deus, ela é uma pessoa que faz bem, sabe? Para quem está em volta, todo mundo gosta dela. Quando ela terminou o curso do supletivo, ela continuou estudando? Não, daí ela parou. Ela não quis continuar, achou que estava bom. E quando eu terminei o curso normal, porque daí no curso normal eu me apaixonei por psicologia. E aí eu resolvi que eu queria fazer psicologia. Só que na minha cidade não tinha esse curso. E eu tenho uma prima, eu moro em Curitiba hoje, né? Eu tenho uma prima aqui, que é 15 anos mais velha do que eu, na época já estava casada com 4 filhos, e ela, sabendo desse meu desejo, ela disse, Lília, venha para Curitiba e você fica lá em casa conosco. Tem curso de psicologia em Curitiba. E aí surgiu um curso, surgiu um vestibular no segundo semestre, em setembro, se não me engano, do último ano que eu fazia o normal,
de uma faculdade nova. Ia ser o primeiro vestibular para começar, a primeira turma para começar as aulas em dezembro do mesmo ano. Eu fiz o vestibular, passei, me formei num sábado, acho que na segunda-feira eu estava entrando num ônibus para vir para Curitiba. Foi duro. Deixar a casa da mãe, deixar a família para uma cidade longe. Olha, eu sou emotiva, tá? Essa é uma outra das minhas grandes você pode fortes lavar, não tem problema. Tá? Então, algumas coisas não adianta, eu não consigo segurar. É. E nem pode. Então, tá. Então, foi duro. A minha mãe, na minha frente, ela foi comigo até a rodoviária, que eu vim embora de ônibus. Ela se manteve firme, me deu força. Muitos anos depois, ela me contou que voltou para casa chorando, né? Mas na minha frente, ela foi a fortaleza para me dar força. Senão você desistia. Senão, talvez eu desistisse, né? Porque era muito difícil, não só deixar a casa da mãe, né? Mas também saber que a minha mãe estava viúva com mais 3 garotos em casa, né? Então, tinha esse peso também para mim, que é como se eu estivesse saindo de uma responsabilidade que eu deveria ter de estar ao lado da minha mãe apoiando. Mas ela me deu muita força, né? E me incentivou a vir atrás desse meu sonho. Então, eu vim, fiquei morando com essa prima maravilhosa, e isso aí foi uma coisa... porque eu vim achando, eu vou fazer o curso, vou terminar e volto para a minha cidade, né? Não imaginava a guinada que daria a minha vida depois. Então, aceitar esse convite da minha prima foi uma mudança de rumo que eu não poderia realmente imaginar em quantos rumos mais se desdobraria esse rumo primeiro que mudou. Eu não poderia Incrível, imaginar. né? Incrível, incrível, incrível. Na faculdade, eu conheci o Tadeu, ele fazia outro curso, ele entrou no segundo vestibular por outras histórias tortas aí, que não era para ele ir para aquela faculdade, e ele foi, né? Aquelas coisas que parece que é Deus que encaminha, e eu acredito muito que Deus traça os nossos caminhos, e às vezes umas coisas que acontecem aqui vão refletir anos e anos mais lá na frente, para algo que eu acho que ele estava planejando. Então, nós nos encontramos na faculdade numa situação assim de extrema coincidência, e uns dias depois, de novo, numa extrema coincidência semelhante, e acabamos ficando amigos, acabamos nos apaixonando, namorando, e nos casamos, estamos há 45 anos casados. E logo que nos casamos, saiu o concurso para a Petrobras. Ah, sim, eu já estava, porque logo depois que eu cheguei em Curitiba, eu comecei a trabalhar e tal, e comecei a trabalhar como telefonista, que eu não tinha experiência nenhuma, mas aprendi e me saía bem, gostava daquilo, quando saiu o concurso na Petrobras para telefonista. E o Tadeu, que já trabalhava lá, ele, o pai dele, me avisou. Eu participei do concurso, fui aprovada, e no mesmo ano eu fui chamada, né, e ingressei na Petrobras. Trabalhei lá até me aposentar. Mas com essa entrada na Petrobras, acabou a minha vida tendo um outro desdobramento, né, que vários anos depois saiu uma transferência para o Tadeu, e eu, como esposa, acompanhei. Fomos nós 2 transferidos para Natal, que foi outra, não só essa mudança de rumo, de ir para Natal, de conhecer uma cidade maravilhosa, um povo maravilhoso, mas os desdobramentos, os amigos que nós fizemos, e que são amigos nossos até hoje, grandes amigos. Eu tenho
é assim, amigas irmãs, tá? Que eu conheci lá. Muitos anos depois, outros desdobramentos vieram por causa dessa ida para Natal. Muitos anos depois de nós termos retornado de Natal. Então, aquilo que eu falo, né, que eu acho que realmente Deus traça, ele vai fazendo os nozinhos das redes, dos rumos da gente por aí, né, e lá na frente a gente se depara com outras coisas que tem tudo a ver com aquilo e é fantástico, né, e voltamos para Natal depois de 10 anos, com a nossa filha já adolescente, ela tinha 15 anos. Para Natal ou para Curitiba? Voltamos para Curitiba, voltamos de Natal para Curitiba, desculpe. Voltamos para Petrobras, né, transferidos de volta. E quando... Assim, psicologia eu tinha parado, viu, Valquíria? Eu acabei, chegou um momento lá que eu tive uma crise existencial com o curso e resolvi parar. Já estava no 4º ano de psicologia e parei. E quando eu estava em Natal, o Tadeu começou a insistir: faça o curso, você gosta, volte para fazer. E eu fiz vestibular, e entrei lá na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, né? E estava fazendo de novo. Quando saiu a nossa transferência para cá, aqui não dava, eu não conseguia transferência de faculdade e parei de novo. Aqui eu só poderia fazer, lá eu fazia na Federal, aqui eu só poderia fazer se fosse à noite, que era só a universidade particular. E aí não dava, a vez era da minha filha, né, de estudar. Ela estava em escola particular e eu não poderia, não tinha como pagar para nós duas, né? Então, eu não voltei, esperei. Depois que eu me aposentei, daí eu fui fazer vestibular de novo. Fiz para psicologia na Federal, aqui na Universidade Federal do Paraná, não passei. E só que a essas alturas já tinha acontecido uma coisa diferente na minha vida, né? Que depois que eu me aposentei, eu voltei a trabalhar num outro local, né? Não conseguia ficar parada, né? Aquelas coisas, voltei a trabalhar numa escola de aviação. Eu já fui várias coisas na minha vida. Aliás, eu comecei como manicure, viu? Meu primeiro trabalho foi adolescente em Volta Redonda como manicure. Então, voltando para Curitiba, né? Eu fui lá atrás de volta, voltando para Curitiba, eu fiz vestibular para psicologia, não passei. Mas depois que eu me aposentei, um dia que eu estava numa outra empresa trabalhando, eu soube que estava começando uma feira de livros aqui em Curitiba. Aí eu fiquei empolgada, né? Porque a minha paixão por livros foi só desde sempre, desde que eu aprendi a ler e escrever, né? Eu sempre amei livros. E, aliás, o amor e o respeito ao livro, né? Além de amar leitura, mas o livro-objeto, o respeito ao livro foi meu pai que me ensinou. Com ele eu aprendi muito a respeitar o livro. Bom, nesse dia então aqui, eu saí do trabalho, o Tadeu foi me buscar onde eu estava trabalhando e fomos para a feira de livro. Lá eu conheci uma poetisa, entrando num stand e no outro. Eu já gostava muito de poesia, desde a minha adolescência eu escrevia, né, muitas coisas ali eram baboseiras, digamos assim, né, eram coisas de adolescentes de adolescente. mesmo. Mas, de vez em quando, eu escrevia alguma coisa, estava até no trabalho, me vinha uma inspiração, eu escrevia e enfiava dentro da bolsa, e guardava, né, ficava aquilo ali. Mas na feira de livros, né, vendo livros daqui, vendo um stand, vendo outro, de repente eu me deparei com um stand que tinha livros de poesia. Basicamente eram livros de poesia. Aí eu entrei, né? Entrei e ali eu comecei a mexer em livro e esqueci da vida. Tinha um senhor sentado numa mesa, uma mesa, e uma senhora olhando. E de repente o Tadeu começou a conversar com essa senhora.
E eu ali entretida com os livros. Daí a pouco me chamaram, e aí essa senhora era uma poetisa, Shirley Queiroz. E aí ela disse, seu marido disse que você gosta de poesia? Gosto, sim, senhora. Pois é, você precisa exercitar isso. Você tem aí alguma coisa que você escreveu? Eu acho que eu tenho. Abri a bolsa, tinha 3 poemas guardados. E ela pediu para ler. Perguntou se podia ler. Eu falei, pode, sim, senhora. Ela leu os poemas e disse para mim, quem é que escreve como você? Eu achei tão estranha aquela pergunta, né? E ela disse, eu falei, não sei, eu acho que ninguém. Ela disse, pois é, isso é um dom do Espírito, um dom do Espírito Santo. Nunca vou me esquecer. Ela disse, você não pode deixar isso guardado na bolsa. Você tem que exercitar isso e você tem que mostrar. Aí ela me falou da Sala do Poeta do Paraná, que ia ter uma sessão daí umas semanas, que tinha toda a terceira terça-feira do mês. Ela disse, você vai lá, em tal horário, tal dia. Tá bom? E eu fui. E estou lá até hoje. A Shirley não só me amadrinhou para eu entrar na Sala do Poeta do Paraná, que depois se transformou em Academia Paranaense da Poesia, no Centro de Letras do Paraná, que ela indicou meu nome para eu ingressar, e ela me levou para conhecer outras entidades, ela me incentivou a eu lançar o meu primeiro livro, ela prefaciou o meu primeiro livro, e saiu comigo por alguns locais para conversar com pessoas conhecidas para me promover com esse meu primeiro livro. Então, foi assim uma luz. Uma luz. E a entrada nisso aí, que ela me abriu essa porta, foi abrindo outras portas, aquilo que eu falei da mudança de rumos e que aparecem coisas inesperadas, que parece que é Deus que põe no caminho. A minha paixão por poesia e por literatura, por leitura em geral, pôde ter uma vazão com isso, né? Com Isso faz tudo quanto que foi tempo? acontecendo. Isso foi em 1997. Para você ver, né, como é importante aproveitar as oportunidades e reconhecer, porque às vezes o que acontece é que as pessoas, nós temos uma luz e a gente não consegue identificar, é como se tivesse uma névoa, né? Você tem uma Verdade. névoa, você não consegue identificar aquela luz, você não está vendo que aquela porta está se abrindo por diversos motivos. Às vezes a pessoa não acredita em si mesma, às vezes a pessoa acha que não tem sorte, aquilo não vai dar futuro. E, no entanto, se você deixar um pouco os pensamentos negativos e olhar aquilo, olhar eu digo os sinais, eu sempre falo, Os sinais. observe os sinais, avalie esses sinais, pondere. E aí você vai atrás desses sinais, seja ele para lhe dizer que você pode fazer, ou seja ele para lhe dizer que você não pode fazer. Aumenta o Então, tenha início. essa sapiência de identificar os sinais. Então, você conseguiu, você teve essa inteligência de identificar que ali era uma oportunidade que você iria colocar para fora. Muitas vezes, Eliana, muitas pessoas não fazem isso, entendeu? Elas se colocam dentro do seu próprio martírio, se coloca como infeliz, como falta de sorte, como não vou conseguir, como isso. Então, essa falta de confiança e o pessimismo atrapalha muitas pessoas. Atrapalha porque você se bloqueia, né? Então, Sim. você viu essa mulher falar uma frase e você acreditou nela. E essa foi
né? Foi a tua sorte, você acreditou no que ela estava dizendo e você segurou essa mão e foi. Então, graças a ela e graças à sua perspicácia, porque se você não tivesse essa perspicácia, você não, você teria abandonado, você deixava correr. Não, é muito difícil, eu não vou. Não, o mundo da poesia, não, eu não sou capaz, entendeu? Então, tem os dois lados da moeda, né? Tem aquela mão que chegou e tem a mão que segurou, né? Isso, Você dá uma mão, é preciso que a outra segure. com certeza. Não, não dá certo. É, para fazer o laço, né? Vai fazer o Porque laço, né? se dependesse de mim, embora eu gostasse muito de poesia, como eu disse, eu escrevia minhas coisinhas lá desde a minha adolescência, tá tudo guardado, eu tenho tudinho, tudinho. Eu não acreditava que eu pudesse, que qualquer coisa que eu escrevesse pudesse ter valor, embora eu guardasse, mas eu não acreditava, eu não mostrava para as pessoas, né? Eu não confiava em mim para isso, né? E essa pessoa que pediu para ler, né, que teve essa atenção e que foi capaz de me dar uma palavra de incentivo, fez toda a diferença, realmente. Eu abracei aquilo e eu não saí mais de lá, né? E conheci pessoas maravilhosas, hoje eu faço parte de várias entidades culturais, trabalho muito, muito. E aí aconteceu uma outra coisa. Tinha um... isso foi em 2011. Eu tinha feito uma cirurgia no braço, e eu não ia a uma sessão do Centro de Letras, que, aliás, uma sessão que aí já era da Academia Paranaense da Poesia, né? Eu não ia porque eu tinha feito a cirurgia naqueles dias. Só que a Rosa de Oliveira, minha amiga Rosa de Oliveira, que presidia a Academia Paranaense da Poesia, ela me ligou e disse, Lília, hoje, na reunião de hoje, vão 2 casais que são do Rio Grande do Norte. Eu sei que você morou lá, talvez você queira conhecer. Eu falei, vou pensar. Conversei com meu marido, ele disse, não, você de ônibus não tem como ir, eu te levo lá, depois eu te busco. Tá bom. E eu fui e conheci esses 2 casais. O professor Garcia, com a esposa anunciada, e o José Lucas de Barros, com a Rose. A Rose, eu digo assim, foi amor à primeira vista. A gente começou a conversar e já estávamos apaixonadas uma pela outra. E o José Lucas foi a pessoa com quem eu mais conversei ali naquele dia. Eu conversei com os 4, mas com ele foi que eu conversei mais. E aí, de repente, eu disse para ele assim, morei em Natal e tal, né, a gente conversando a respeito, eu falei, eu hoje sou associada correspondente de uma entidade lá no Rio Grande do Norte, do ICOP, Instituto Cultural do Oeste Potiguar, você já ouviu falar? Ele disse, eu também sou associado do ICOP. Eu falei, sério? Sério? Eu falei, pois é, inclusive o mês que vem, eu e Tadeu vamos para Natal, para Mossoró, porque um amigo de lá, esse amigo a gente tinha conhecido em Natal, e não era amigo naquela época, ele foi nosso último chefe em Natal. Mas aí, de repente, ele virou escritor e eu comecei a ter acesso aos trabalhos dele, né? E de repente, a gente fez uma amizade que começou por vias literárias, hoje é um amigo-irmão. Ele ia tomar posse na Academia Norte Rio Grandense de Letras e, ao mesmo tempo, ele ia lançar um livro. E ele era o primeiro livro de poemas dele, muito bonito, por sinal. E ele fez questão que eu fizesse o prefácio. E depois ele disse, você e o Tadeu estão intimados para estarem na minha posse. Então, a gente já estava de passagens compradas. Daí, eu conversando com o Zé Lucas, falei isso aí, ó, nós vamos, não sei se você conhece o Cláudio Arcanjo. É meu amigo, você está brincando. Resultado, ele disse para mim, quando vocês forem para Natal, porque primeiro nós íamos para Natal, ficar na casa da minha amiga e irmã lá, da Dilza, e eu pego vocês lá, nós vamos de carro, eu pego vocês lá e levo para Mossoró. Maravilha! E assim aconteceu, nós fomos, ele e a Rose foram nos buscar na casa da minha amiga,
Fomos viajando para Mossoró, que são 4 horas e meia aproximadamente de viagem. Né? Estivemos lá juntos durante 3 dias e voltamos. E ele era o presidente da União Brasileira de Trovadores e da ATRN, a Academia de Trovas do Rio Grande do Norte, em Pirangi, pertinho de Natal. E ele disse, este ano, em setembro, nós vamos ter Jogos Florais, um encontro de trovadores, e eu quero, você e Tadeu são nossos convidados especiais, eu quero vocês nesse encontro. E eu nem da UBT era. E eu e Tadeu ficamos empolgados com a história. Resultado, por causa disso, desse convite especial e de nós decidirmos aí, eu resolvi que eu, então, pelo menos, porque isso dependia de concurso de trovas, né? As pessoas, em geral, eram convidadas, as pessoas que foram classificadas no concurso é que são convidadas para esse encontro. Eu não só não fazia trova, né? Muito menos participei do concurso, e nem da UBT era. E já que eu vou, então eu pelo menos tenho que me associar ao UBT de Curitiba. E assim eu fiz. Em julho eu me associei, por causa disso. E aí nós fomos para esse encontro. E aí foi outro mundo que se abriu de amizades e de exercitar a trova, né? Hoje eu posso dizer que eu sou trovadora, longe de ser estar entre os grandes trovadores, mas é algo que eu passei a exercitar, que eu me encantei e que eu fiz amigos. Então as coisas vão se entrelaçando. E esse amigo que eu falei, o Cláudio Arcanjo, que é o escritor que tinha tomado posse lá em Mossoró, ele também é editor. Ele tem uma editora e ele conhece um mundo de gente um mundo de gente no mundo literário. E por meio dele eu passei a conhecer muitos escritores e poetas. Então, é uma outra pessoa que fez uma diferença incrível na minha vida, principalmente nesse mundo literário, apesar de que hoje ele e esposa são nossos amigos particulares, meu e de Tadeu, meus e de Tadeu. E é um amigo irmão. Mas, através dele, eu entrei num outro mundo literário. Tem uma quantidade imensa de amigos que não dá. Não tem como contar. Com certeza, né? E ele me incentivou a publicar um determinado livro, este aqui, Olhares Canhestros, que é um livro de ensaios de análise literária, pela Sarau das Letras, que é a editora dele e do amigo Davi, que também é nosso amigo. Então, aproveita e faz uma leitura. Eu publiquei 5 livros pela Sarau. Eu já tinha publicado 2 antes aqui, né? Mas eu publiquei já 5 livros pela Sarau. Então, foi um outro viés nesse mundo literário, né? E não só isso, como ele também tem uma coluna no jornal, participava de revista e de outro jornal, e várias vezes ele ofereceu e eu publiquei crônicas, contos, poemas em vários locais. Então, ele me abriu outras portas para publicação e para conhecimentos. Então, Lília, aproveita agora e faz uma leitura aí desse teu livro que você... qualquer um que você escolha. Olha, deixa eu dizer para você, esse livro aqui são ensaios, são textos longos. Mas só pode ser um livro de poesia. Ah, tá, então tá. Tem um de contos, que é Histórias de Treval do Nada, então vou pegar aqui Chá das 5, que é de poemas e foi publicado em 2018. Bom, abri aqui em um dos poemas meus, que eu posso dizer assim, deste aqui eu gosto realmente. Pretérito. Amar, verbo amar. Amei, amei, amei. Outrora te amei. Teu nome ontem, substantivo concreto. Hoje,
perfeito pretérito. No meio da insone noite, sem lua ou estrelas, abro a caixa de guardados. Teu nome, no fundo, entre fotos e fatos, rebrilha faíscas. Teu nome, gerúndio, acende pretéritos tempos, secos ao relento. Fecho a caixa, olvidado o teu nome, volto a dormir. Sonho, sonho que já te esqueci. Gostei do gerúndio, né? Quer dizer que ele ainda está andando, não é? Tanto Continua. pretérito, né? Mas está o gerúndio. O pretérito que continua. Sonho que te esqueci. Eu gosto desse poema, acho que ele ficou com uma construção legal, assim. Ficou Sintaxe e de escolhas verbais, escolhas lexicais e sentidos, eu achei que ele ficou bem construído. E sobre toda essa tua história que você falou, você faria tudo outra vez? Ou mudaria alguma coisa? Eu acho que eu faria quase tudo outra vez. Uma coisa que talvez eu fizesse diferente seria não ter parado o curso de psicologia quando eu estava fazendo aqui, antes de ir embora para Natal. Isso eu acho que eu faria diferente. Eu continuaria e terminaria meu curso, porque sempre foi uma paixão. Embora depois, eu acho que eu não sei se eu terminei de falar que quando eu fiz vestibular de novo, eu fiz para letras, né? E daí eu me apaixonei literalmente por letras, pelo curso, né? Mas eu poderia ter terminado psicologia assim, mesmo fazendo letras depois, né? Que eu diria que hoje que é realmente a minha praia, né? E psicologia não foi perdido também. Aquilo que eu estudei, eu acho que me ajudou muito para a vida, me ajudou muito para lidar com a minha filha em toda a vida dela, né? Na infância, adolescência e tudo mais, para lidar na vida e me deu um olhar que facilita para algo que eu gosto muito de fazer, que é o que está nesse livro, Olhares Canhestros, né? Que é trabalhar com análise literária, que eu gosto. Né? E eu acredito que, não que eu faça análises psicológicas, não se trata disso, mas, de qualquer forma, eu acredito que o meu olhar ficou um pouco mais ampliado para trabalhar nesse campo. Certo. E você ainda, claro, todos nós temos sonhos e objetivos, mas assim, alguma coisa específica que você deseja, que você ainda vai lutar para alcançar? Eu sempre estou com muitas atividades, né? Continuo, acho que mais maluca do que eu era quando criança. Mas tem algumas coisas, não parei ainda para fazer isso, mas eu quero conseguir ter mais tempo para ler e escrever, que são duas coisas que eu sempre gostei e continuo gostando, cada vez mais. E a outra coisa é que do material que eu já tenho, eu tenho material para vários livros de poemas e pelo menos 2 de contos. E eu gostaria de organizar isso, mas eu preciso parar realmente para conseguir fazer tal coisa, né? Isso aí demanda tempo, concentração, atenção para a gente fazer alguma coisa que goste, né? Que atenda aqueles sonhos que a gente tem, né? Porque não é simplesmente juntar poemas, né? Tem um lado de ter uma organização com uma homogeneidade de ideia, alguma coisa assim. Então, eu gostaria de fazer isso ainda. Pois então, Lília, para encerrar, o que você deixaria como mensagem para aquelas pessoas que têm alguns sonhos e às vezes estão desmotivadas? Pois é, eu acho que problemas todos nós temos na vida. Dificuldades
todos nós temos na vida, num momento ou no outro, mais ou menos, em alguns momentos bem duras, né? Dores que a gente tem, dificuldades, seja financeira, seja por tempo, mil razões, nós temos dificuldades. Mas isso não pode ser impedimento para que nós realizemos os nossos sonhos. Temos que estar atentos aos sinais, como você falou, temos que ouvir aqui o nosso coração, né? Outro dia eu estava ouvindo alguém num filme dizendo, minha mãe dizia isso, você tem que escutar a razão, mas você tem que seguir o coração. E eu acho que é isso mesmo, a gente faz muito com o coração, com aquilo que o coração manda, né? E eu, que sou uma pessoa assim, que tem um coração realmente cheio de amor e de carinho, e de sonhos, eu acho que a gente tem que seguir isso sim, fazer aquilo que gosta, aquilo que sonha, realizar, se sentir feliz com isso. A gente pode estar fazendo bem para a gente, mas a gente pode estar fazendo bem para o outro também. E eu tenho essa sensação, muito do que eu trabalho com poesia e com literatura, naquelas atividades que eu exerço, né, de oficina de poesia, ou palestra, ou seja o que for, o que eu escrevo, eu quero crer que eu estou fazendo bem para outras pessoas também, para quem lê, para quem ouve, né? E eu faço isso com amor e compaixão. Então, eu quero crer que isso vai ajudar o outro também, não só realizar o meu sonho. Então, que as pessoas possam ir em direção dos seus sonhos e que sejam felizes e se realizem. Qual é a importância de escrever poesias? Meu Deus, eu acho que a poesia transforma. A gente, neste período, por exemplo, em que nós estamos aí com essa pandemia tomando conta do mundo todo, e tantas coisas, tantas dificuldades, tantas coisas acontecendo aqui no país, né? Nós temos tido situações nos últimos anos, situações tão duras, não só por causa da pandemia, mas coisas que ocorrem, tragédias, situações de violência, de injustiça. Uhum. Por meio da poesia, ou a que eu escrevo, ou a que eu leio, eu tenho a sensação de que eu consigo lidar melhor com isso dentro de mim, administrar isso, porque essas coisas doem, essas coisas, muitas nos deixam indignadas, muitas nos deixam preocupadas, há um sofrer geral por mil e uma razões, por mortes, né, por perdas, por doenças, por preocupações, por coisas mil que estão acontecendo. Você acha que a poesia, ela educa? Pode educar também, pode ajudar. Não que a gente tenha que fazer com o sentido de educar as pessoas, mas ela abre o olhar, eu acho, para muitas coisas. Ela ajuda a pessoa a pensar, a refletir e ampliar o seu olhar. Isso eu acredito. E eu acho que ela transforma. Se a gente pensar, por exemplo, eu vou aqui lá atrás, por exemplo, na época da Inconfidência Mineira, quanta coisa de poesia que a gente pode ler hoje, que naquela época fez diferença, que fez as pessoas pensarem. Quando era para... Antes ainda, quando era para na época de escravidão, se a gente pensar lá, por exemplo, naquele belíssimo poema Navio Negreiro, né, que chama atenção para aquela dor, que impulsiona as mentes a se abrirem, a refletirem sobre aquela situação, sobre a dor de tanta gente, sobre a injustiça daquilo. Então, eu acredito que a poesia transforma, amplia o nosso olhar. Não que ela tenha que ter o caráter de educar as pessoas, mas transforma. Eu acredito nisso. Eu acho que a poesia, ela pode educar, sim. Pode. Eu acho que ela tem esse poder de educar porque ela humaniza as pessoas. Sim. Como ela humaniza, a pessoa ela tem
ela aprende, ela, como você falou, ela se transforma. E isso é um processo de educação, né? Sim. Aí eu pergunto para você, como, alguma ideia, uma sugestão de como fazer, como introduzir na escola, de como fazer com que essas jovens e crianças aprendam a gostar e apreciar e a escrever poesia. Você tem alguma sugestão? Você acha que isso é possível? Eu acho que isso é possível, não que seja fácil, mas tudo que é para realmente transformar esses grandes sonhos dá trabalho, mas é buscando, se entregando a esse trabalho que a gente vai conseguir realizar o sonho, que a gente vai conseguir essa transformação. Primeiro, um professor que lê e que lê na frente dos alunos, que carrega livro, que é capaz de estar olhando um livro, lendo um livro e não olhando a tela do celular na frente dos alunos, ele pode despertar o desejo, né? Um professor que tem livros para poesia, para literatura, né, em geral, não só a poesia, que estimula o aluno a escrever. Olha, eu vou dar tempo aqui, eu vou contar uma coisinha da minha terceira série primária, eu tinha 9 anos. Eu tive uma professora fantástica, Dona Glória Russin Guedes Pinto. A Dona Glória era a mestra, com letra maiúscula. Ela tinha uma capacidade incrível de perceber habilidades dos alunos e de buscar trabalhar isso e desenvolver. Tá? Então, isso para mim, naquela época eu não saberia avaliar isso, né? Hoje eu sei. E ela estava sempre inventando atividades para ajudar os alunos a colocarem as suas habilidades em ascensão. Mas ela fez uma coisa que eu acho magnífica. Ela resolveu que ela ia fazer um clube de leitura dentro de sala. Ela conseguiu uma estante e colocou dentro da nossa sala. Ela conseguiu livros e colocou lá dentro. E em alguns dias da semana, ela passava a lição de casa, naquela época a gente copiava a lição de casa do quadro negro, né? Ela passava a lição de casa, ela começava a passar bem mais cedo. E cada um que fosse terminando, podia ir lá na estante pegar o livro para ler. Então, cada um pegava o livro que tinha começado a ler, até que terminasse aquele livro. E era uma coisa maravilhosa você olhar e ver aquelas crianças todas, de 9 anos, sentadinhas na carteira, em silêncio, cada um com seu livro, lendo e bebendo aquilo, sabe? Saboreando aquilo. Naquela época, eu li o primeiro romance da minha vida. Não era poesia, mas eu também, por meio dela também, eu declamei, eu participei de jogral e outras coisas mais. Então, são várias atividades que os professores podem ter. Eu conheço um colégio aqui, que é o Colégio Estadual do Paraná, que tem um projeto chamado Sedução Poética, que eles trabalham nele, se eu não me engano, desde 2000. E o ano inteiro eles trabalham poesia com os alunos, tá? Eles trabalham leitura, eles trabalham análise de poemas, eles trabalham exercício de poesia, eles incentivam os alunos a escreverem, eles promovem concurso de declamação, eles publicam livro todo ano com os melhores poemas selecionados dos alunos. Eu acompanho esse projeto desde o segundo ano dele. Maravilhoso. Então, maravilhoso, eu sou fascinada, apaixonada por esse projeto. E eu já disse para eles algumas vezes, para os alunos, porque todo ano eles me convidam para todas as etapas, para várias das etapas, melhor dizendo. Eu já disse várias vezes, vocês, por exemplo, né, num concurso de declamação, que eu fico fascinada com o que eles são capazes de apresentar, e eu digo, o que vocês estão fazendo aqui, com este projeto, é muito mais do que ler poesia, escrever poesia e declamar. É muito mais, está abrindo muitos outros horizontes para pensar, para refletir, para pensar o mundo, para
para ter voz ativa, para ser cidadão. Né? E até para resolver problemas de matemática, que estão contidos na interpretação de texto. Com certeza. Então, são várias coisas que abrem um horizonte. Né? Então, eu acredito realmente que a poesia pode ser ensinada. Vai dar trabalho? Vai sim. Com certeza vai. Mas com boa vontade, com determinação, com esse trabalho, com dedicação e com paixão, os professores conseguem fazer isso. Eu acredito. Nós temos, acho que os poetas brasileiros, eles têm uma obrigação: humanizar essa juventude com poesia. Né? Colocar a poesia à mercê do povo, não de uma elite. Né? Porque a poesia sempre foi uma coisa elitizada, né? Sempre foi uma escritura elitizada, né? Tanto é que a gente, muitos alunos, muitos jovens não aprenderam a gostar da poesia. Não aprenderam. Né? Pelo contrário, aprenderam a não gostar da poesia. Sim! Aprenderam a não gostar. E, às vezes, a ridicularizar. Então, nós temos... Você sabe, eu estive lá em... Uma coisa que eu já observei, o brasileiro, em geral, ele não sabe declamar. Ele lê, não sabe declamar, ele sabe dançar, é muito expansivo para cantar, para dançar, para rebolar, mas quando chega o momento de declamar, eles ficam inibidos e não sabem fazer isso. Então, falta a leitura, falta aprender a ler em voz alta e estimular a se expressar, que é uma coisa que eu observo muito. Nos africanos, eles têm esse trabalho, não sei se você já percebeu, mas eles declamam com teatralidade, mas é incrível a maneira como eles fazem. Né? Eu já recebi muitos poetas, vídeos de poetas angolanos e moçambicanos que você... Assim, é demais até, entendeu? Que eles parecem que estão no palco de teatro. E porque eu acho que eles herdaram isso muito dos portugueses. Os portugueses fazem muito isso. Eles declamam, eles fazem roda, encontros para declamar. Fazem encontros semanais para declamar. Então, muitos clubes lá, eu faço parte da APP de Lisboa, e eles sempre fazem essa reunião em algum lugar, procuram um espaço e vão lá e declamam mesmo, né? Não é só ler, eu leio, porque eu não sei declamar. Não sei nada de cor para começar. Não, eu tenho que ler. Eu fazia isso quando eu era criança, agora eu não faço mais. Não, então, mas eu leio, tento ler pelo menos com boa entonação, né? Aí sim, pelo menos ler com boa entonação, e botar um pouco de emotividade, né? Mas fazer aquela declamação, eu morro de vergonha, eu não sou atriz, e depois eu também não decoro, mas eu acho uma coisa belíssima quem faz isso, né? E isso estimula a pessoa que declama, ela, em seguida, ela quer escrever. Sim. Né? Ela quer escrever, ela quer botar para fora também os próprios sentimentos. É isso, né? A gente passaria a noite todinha conversando aqui sobre poesia. Falando de poesia. E olha, eu vou te confessar uma coisa. Ler poesia, para mim, é extremamente inspirador para eu escrever. Há certos autores que eu leio com um caderno do lado, caderno e lápis do lado, porque com certeza eu vou me inspirar e vou escrever. Não que eu vá plagiar, que não se trata disso, mas algumas coisas que eu leio, pode ser uma palavra, uma expressão, uma ideia, me vem alguma coisa para eu desenvolver. Então, a leitura do poema é extremamente importante para se produzir poema. Com certeza, com certeza. Pois é, Lília, foi muito bom conversar com você, né? Eu aprendi muita coisa com você hoje também, né? Sobre
esses projetos, a maneira de escrever. Então, é sempre útil, é sempre bom conversar. Foi um prazer muito grande tê-la aqui conosco e eu espero que a gente possa voltar, quem sabe aí com uma entrevista um pouco mais técnica, né, sobre análise literária, alguma coisa mais específica, mas hoje foi assim muito gostoso porque eu gosto muito do papo informal e uma coisa que acontece muito, nós mostramos o trabalho dos autores, mas não conhecemos os autores. E hoje a intenção foi essa, foi apresentar e que as pessoas conheçam a Lília, né, que é uma mulher normal como todo mundo, Sim. e que é uma escritora, mas é uma mulher normal. Então, muito obrigada, foi um prazer muito grande estar com você e estaremos, quem sabe, numa próxima oportunidade. Eu agradeço pelo convite, por me ouvir, por esse bate-papo gostoso que foi, muito gostoso, e parabenizo pelo trabalho lindo que você faz também de divulgar os nossos autores. Com certeza. Tá? Fico muito feliz em ver isso e admiro de coração. Tá? Muito obrigada. Um beijo grande, enorme, que a gente possa se encontrar novamente e dar aquele abraço gostoso. Muito obrigada. E eu espero que as pessoas vejam, apreciem, coloquem seus comentários, né? Mande sua mensagem. Se quiser dar uma mensagem, ou quiser comprar um livro, mostre, você não mostrou seus livros, né? Mas para comprar os seus livros, como é que eles fazem? As pessoas fazem? É entrar em contato comigo. Não, tem alguma livraria aqui na Livrarias Curitiba, tem desses 5 aqui, porque os outros 2 não tem mais à venda, né? Já esgotaram. São 7 livros meus. E esse último aqui, que é Trilhas Sazonais versus Litúrgicos, em coautoria com outro poeta, Giuseppe Calmeto. E aí tem esse Chá das 5, que é aquele do qual eu li o poema, que é de poemas também, Histórias de Treval do Nada, que é de contos, Olhares Canhestros, que é aquele que eu mostrei, que é de textos de análise literária, e 11 poemas, que é em edição bilíngue, ilustrado, que tem apenas 11 poemas, mas em 2 línguas, né, e que ficou bem bonitinho, eu achei, bem linda a edição. Então, se puderem, podem entrar em contato comigo, que a gente pode conversar e eu envio pelo correio. Tá? Okay. Você quer encerrar lendo um outro poema? Pode ser. Deixa eu pegar aqui. Chá das 5. O poema Interditos. Os olhares, em vão, tentam disfarçar ternuras. Dos cantos dos lábios, o mel goteja e escorre. Os braços interditos negam os gestos e as mãos fechadas sustentam farpas. Num canto da sala, a aranha fiandeira tece a eterna teia, o impossível de ser. Obrigada. Obrigada. Até a próxima. Vamos ficar aqui criando as nossas poesias e nos preparando para uma próxima reunião, quem sabe até com um novo livro, não é, Lília? Quem sabe? Quem sabe até com um novo livro. Então, muito boa noite e até a próxima. Boa noite. Beijo grande, meu carinho. Beijo.